Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de adorá-lo, de louvar o seu santo nome. Que nós possamos nessa noite mais uma vez ouvir a palavra de Deus e como o próprio Tiago, cuja epístola nós leremos, nós possamos aprender com ele que justificados os verdadeiros cristãos não são apenas os ouvintes da palavra, mas aqueles que a ouvem e a põe por prática. Amém, meus irmãos? Então vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola Universal do apóstolo Tiago. Vamos fazer uma leitura no versículo 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. O título da pregação dessa noite é Tentação, Pecado e Morte. Nós vamos expor esse tema a partir desses versículos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, meus irmãos? Ó Pai nosso que estás nos céus, nós clamamos a Ti, ó Deus, mais uma vez. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, que nesse momento encha os nossos corações de temor, ó Pai. Encha os nossos corações de reverência, de adoração ao Teu santo nome, ó Deus. E à medida que nós vamos ouvindo a Sua palavra, ó Deus, que expõe o nosso coração, que revela, ó Deus, os desígnios mais ocultos do nosso ser, que mostra, Senhor, quem nós somos, pecadores. Ó Senhor, pessoas que têm trabalhado por um salário, e esse salário é a morte, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, que nessa noite os nossos olhos sejam abertos para a nossa condição, ó Deus, e que nós venhamos, ó Deus, desesperar de qualquer esperança de encontrar salvação, alívio ou qualquer bem em nós mesmos, e que nós busquemos, ó Deus, toda a nossa salvação, não por salário de qualquer obras que possamos fazer, mas unicamente no dom gratuito que nos é oferecido no Evangelho, por meio do Seu Filho Jesus Cristo, ó Deus. Por isso nós clamamos, ó Deus, ajuda-nos, abre os nossos olhos, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a crer no Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, eu peço que nessa noite haja salvação aqui neste lugar, Senhor, que o Senhor abra os corações, ó Pai, que têm sido endurecidos para com a Tua palavra, aqueles, ó Deus, que vez após vez têm ouvido, ó Deus, o doce chamado de Cristo, ó Pai, e têm se recusado, ó Pai. Abre o coração destes, ó Deus. Abre o coração das crianças, ó Deus, para que creiam e crendo no nome do Teu Filho Jesus Cristo tenham a vida eterna. Para a glória do Teu santo nome oramos, ó Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. A epístola que está diante de nós, então, é a epístola do apóstolo Tiago. Ele é identificado na Bíblia em Gálatas 1:19 e em Marcos 6:3, segundo os melhores expositores, como o irmão do Senhor Jesus. Quando nós vamos ler na Bíblia, nós percebemos que, a princípio, a própria família do Senhor, ou seja, os seus irmãos, o rejeitaram. Mas nós vemos aqui uma obra da graça tremenda na vida do nosso apóstolo. Ele depois se converte em um apóstolo. Ele que a princípio havia considerado o Senhor Jesus como louco, como fora de si, depois se arrepende e se torna um grande instrumento nas mãos de Deus. Então é maravilhoso ter aqui na nossa Bíblia uma epístola escrita por Tiago, o irmão do Senhor. Mas ainda mais maravilhoso é ver o conteúdo dessa epístola. Tiago, a epístola dele, não se destaca por ter os conteúdos mais sublimes, em termos de mistérios da teologia ou profundidade das verdades de Deus. Não, antes, a ênfase do apóstolo Tiago nas suas epístolas é dar exortações diretas, sinceras, poderosas e comoventes, e outras pessoas diriam e duras, ao arrependimento, à prática da palavra, a uma vida coerente com a palavra que nós temos vivido, que nós temos ouvido. Então, Tiago começa a sua epístola identificando-se como servo de Deus e de Jesus Cristo, e ele identifica os seus destinatários como as 12 tribos que andam dispersas, ou as 12 tribos da dispersão, ou as 12 tribos da diáspora, que eram judeus
que haviam se convertido a Cristo, mas que, por juízo de Deus, haviam sido dispersos a todas as nações. A esses, Tiago se refere na sua epístola. Então, ele faz a sua saudação no versículo 1. No versículo 2, e 3 e 4, ele passa a falar sobre provações na vida dos cristãos. Ele fala sobre a atitude que nós devemos ter diante dessas provações. Qual é essa atitude? Grande gozo. Elas devem nos conduzir para onde? Até a maturidade cristã. Ele diz: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Que paciência? Essa paciência que resulta de quando nós passamos pela aprovação e somos aprovados. A aprovação na vida do cristão deve ser motivo de grande gozo. Por quê? Porque ela vai operar em nós paciência e ela vai nos levar até um fim. O que? Nós vamos crescer a estatura do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, nos versículos 5 a 8, ele vai falar sobre a sabedoria, sobre a necessidade que nós temos de obtê-la. E como nós podemos obtê-la? Tiago diz: se vocês têm falta de sabedoria, peçam a Deus, porque a todos dá e ele não lança em rosto, ele não impropera. Não é? Então, como é que funcionaria isso? Quando você pede uma coisa a Deus, você não precisa ficar constrangido de pedir de novo. Imagine que você pede dinheiro emprestado a uma pessoa. Você gasta o dinheiro e se vê em necessidade demais. Aí você lá vai e diz: fulano, me empreste mais dinheiro. Ele fala: de novo? Eu já te emprestei, o que você fez com aquele dinheiro? Ele está jogando na sua cara. Ele está improperando. Deus não é assim. Você pede uma coisa a Deus, depois você vai pedir. Deus tem a mesma boa disposição. Para com quem? Para com todos. A todos dá e não lança em rosto. Contudo, ele dá a todos, mas também não a todos indiscriminadamente, como a todos na simples condição de serem todos. Não, há aqui também uma condição. Ele disse: peça, porque Deus dá a todos, porém, peça com fé. Porque o homem que duvida, Tiago diz, é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago diz que Deus dará sabedoria a todos, menos a uma pessoa, ao homem de coração dobre. E é interessante a expressão coração dobre. Os comentaristas que comentaram a epístola do apóstolo Tiago, quando eles foram ver essa palavra no original, é dipsíkos. É uma palavra que não existe na língua grega, em nenhum outro lugar. Em nenhum outro lugar da língua grega, em nenhum outro lugar na Bíblia. Dipsíkos. Di vem de dois, e psíkos de psique, de alma. Então Tiago fala assim: o homem que tem duas almas, não pense que ele vai receber nada de Deus. Uma hora ele tem duas almas, uma hora uma alma quer ir para um lado, outra hora uma alma quer ir para o outro. Uma hora ele pensa uma coisa, outra hora ele pensa uma coisa, uma hora ele crê numa coisa, outra hora ele crê no outro, uma hora ele crê, outra hora ele não crê. Esse homem não receberá nada de Deus. Tiago traz essas exortações muitíssimo duras. Depois, quando nós vamos para o versículo 9 e 11, Tiago agora passa a se dirigir aos pobres e aos ricos na congregação. Esse é um tema muito forte na epístola de Tiago. Os pobres e os ricos e a relação deles na igreja. Ele fala que os pobres não devem se envergonhar da sua condição, mas que antes há algo de digno nos pobres. E ele fala que os ricos também não se gloriem nas suas riquezas, porque a riqueza deles vai passar muito depressa, é como a erva, é como a flor, passa muito rápido. Mas quem for se gloriar, deve se gloriar no Senhor. Quer ricos, quer pobres. E aí nós chegamos aqui na seção que vai dos versículos 12 ao versículo 18, que é a seção que está incluída os nossos versículos que nós lemos, o 14 e o 15. Então vamos ler aí o versículo 12. Tiago começa falando assim no versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida que o Senhor tem prometido aos que o amam. Paulo aqui não vai... Tiago confundiu o tempo todo Paulo com Tiago. Tiago aqui, ele fala a respeito, no versículo 12, de tentação. E automaticamente a nossa mente já é direcionada de novo para o versículo 2 e para o versículo 3. Quando Paulo diz assim, lá no versículo 2,
Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Então, ele acrescenta no versículo 13: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. A princípio, esses versículos podem nos deixar um pouco confusos, né? Porque Paulo fala de uma tentação no versículo 2, e de outra tentação no versículo 12, e parece uma coisa positiva. No versículo 2 ele diz: tenham grande gozo, grande alegria, quando vocês passarem pelas tentações, quando vocês caírem em tentações. Essa palavra caírem é a mesma palavra que é usada lá na parábola do bom samaritano, quando diz que o homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores. Quando vocês caírem nas tentações, tenham grande gozo. E quando chega aqui no versículo 12, Tiago diz: bem-aventurado é o homem que passa por essas tentações. Porém, no versículo 13, ele vai dizer assim: ninguém sendo tentado, diga que de Deus sou tentado. Aqui no versículo 13, tentação já parece algo ruim. Como nós podemos resolver isso? O problema pode ser resolvido se nós entendermos que tanto no versículo 2, quanto no versículo 12, quanto no versículo 13, a palavra aqui traduzida por tentação, na versão ACF, é a palavra grega peirasmos. O que é que significa peirasmos? Significa uma experiência, você passar por uma experiência. Significa você ser provado e você ser tentado. Então a palavra peirasmos pode significar algo bom ou algo mal, dependendo da atitude daquele que passa por ela. Como você vai reagir diante da tentação? Ela vai levar você à aprovação ou vai levar você ao pecado. Dependendo da sua atitude, pode ser algo positivo que te aprova e algo negativo que te reprova. Mas aí, esse problema da tradução, né, que aqui na CF aparece os dois como tentação, é resolvido pela Ara, porque ela traduz o versículo 2, a palavra apeirasmos, que aparece no versículo 2, por provações. Ela diz assim: Ara, meus irmãos, né, a maioria da tradução de vocês, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Aqui nos ajuda também a entender. Tiago usa a palavra peirasmos, e aqui no versículo 2 é traduzido por provação. Porém, nós temos ainda um outro probleminha na tradução da Ara, é que ela novamente traduz por provação uma outra palavra que aparece no versículo 3 da Ara, que diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, peirasmos aparece no versículo 2, é traduzido por provação. Depois aparece outra palavra que é traduzida também por provação, mas já não é peirasmos. Ali é outra palavra grega, dokimazo. O que é que significa peirasmos? Você ser experimentado, você ser tentado, você ser provado. E dokimazo também tem esse sentido. Porém, era uma palavra usada para o ourives. Quando ele ia trabalhar suas peças de ouro, ele pegava ali o ouro, e para saber se o ouro era genuíno, é isso que dokimazo significa, provar para ver se é genuíno, ele ia e submetia o seu ouro ao teste do fogo, para ver se aquele ouro era genuíno mesmo, se era um ouro precioso, e para tirar alguma impureza que porventura houvesse ali. E veja, e é esse o uso que o apóstolo Pedro faz dessa palavra. Vamos lá para a epístola de Pedro, a primeira, capítulo 1, versículo 7. Pedro diz assim, né? É interessante que essa palavra é usada somente 2 vezes aqui no Novo Testamento, por Tiago, aqui no versículo 3, e por Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 7. Pedro diz assim: para que a prova da vossa fé, a prova aqui, ó, a mesma palavra lá, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provada pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação do Senhor Jesus Cristo. Pedro faz aqui o mesmo uso que Tiago. Ele fala: a fé de vocês vai ser provada. Como? Assim como o ouro é provado. E a fé de vocês, não é que ela deve ser achada como ouro, ela deve ser achada ainda mais preciosa do que o ouro. Então, nós temos aqui
que se nós somos verdadeiros cristãos, quando essa prova vem até nós, ela não vem para nos destruir, ela não vem para, por assim dizer, nos ferir, nos tirar algo de bom. Pelo contrário, embora seja de fato uma prova, traga sofrimento, traga tentação, traga provação, por assim dizer, ela nos queime. Finalmente, o propósito de Deus com essas provas é nos purificar, assim como o ourives purifica o seu ouro para usar, para fazer belas joias, belas obras. Então, essa provação, quando chega a nós, da parte de Deus, a provação boa, no sentido bom, ela só serve para purificar a nossa fé e nos fazer mais semelhantes a Cristo. Vocês têm passado por provas, têm passado por dificuldades. Recentemente o Senhor Jesus colocou a sua igreja numa fornalha de aflição com a pandemia, e disso surgiram tantos pecados, e surgiram tantos problemas, tantas dificuldades. O que o Senhor queria com isso? Nos provar, para ver o que estava em nosso coração, para ver de que material nós éramos feitos. Se somos verdadeiros crentes, essa prova da parte de Deus só veio purificar a nossa fé, só veio nos fazer mais semelhantes a Cristo. Se nós somos esses verdadeiros cristãos, a aflição na nossa vida não tira nada de precioso, mas só tira as nossas escórias, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que diante de Deus não tem valor. Meus irmãos, é por isso que Tiago diz: se alegrem quando vocês entrarem na provação, sejam felizes, bem-aventurado é o homem que cai em tentações. Por quê? Porque isso vai produzir bem em vocês. Nunca muitos pecados sairiam das nossas vidas se não fosse Deus, pela sua graça e misericórdia, purificar-nos no fogo. Nada, meus amados, nada, senão o bem, ficará apegado a nós. O fogo de Deus nos purifica e nos torna mais preciosos, tira as nossas escórias, nos faz úteis. Um ourives não podia usar um ouro cheio de escórias. Se o ouro era impuro, ele teria que passar por vários processos de purificação, até que se tornasse apto para o uso do Senhor. Assim, muitas vezes, Deus nos prova para que nós sejamos mais úteis, para que as nossas escórias saiam, para que permaneça em nós apenas aquilo que é agradável diante de Deus. E uma terceira utilidade do sofrimento em nossas vidas é o que Tiago diz no versículo 3. O sofrimento, a provação, a tribulação nos torna mais pacientes. E ela nos conduz à maturidade cristã. Quantas pessoas se desesperam diante de um problema? Quantas vezes nós nos desesperamos diante do problema? Pela graça de Deus, nós passamos pelo problema. Da próxima vez vem um outro problema do mesmo jeito. Pela graça de Deus, nós, por já termos sido experimentados, provados, dessa vez agora nós somos mais pacientes diante do problema. Você pensa: não preciso se assustar tanto. Da primeira vez que eu fiquei desempregado, para mim foi o fim do mundo, eu pensei que eu ia passar fome, mas Deus cuidou de mim soberanamente. Agora novamente eu estou na condição de desempregado, Deus vai cuidar de mim. Agora eu tenho paciência, perseverança. Paciência significa isso, uma perseverança em alegria. Suportar, mas não suportar dizendo: ai meu Deus, eu não suporto isso, tomara que passe mais. Não, suportar com alegria, perseverar com alegria. Da última vez que a doença nos atingiu os nossos, veio uma ponta de desespero, o Senhor nos deu graça, nos fez pacientes, nos levou a um grau maior de maturidade cristã, de modo que, meus irmãos, quando caíres em tentação, em provação, da parte de Deus, se alegrem. Bem-aventurado é esse homem. Se você está sofrendo, não pense assim: eu estou sofrendo porque eu não tenho fé. Tiago fala o contrário. Ele fala que o sofrimento é para provar a nossa fé da parte de Deus. Por que Deus provaria uma fé que não existe? Quando Deus nos prova a nossa fé, é para quê? Purificá-la. Então, quando cair em sofrimento, se alegre. Não é por falta de fé, é porque Deus, pela graça dele, está conduzindo você a um grau maior de pureza, a um grau maior de graça. Mas agora, voltando para o nosso versículo 13,
Diante disso, Tiago diz, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Que tentação é essa agora, no versículo 13? Essa mesma tentação de aprovação? Não. A palavra é a mesma, apeirasmos. Mas agora é um outro tipo de tentação. Tiago fala agora não da tentação de Cristo, a tentação de Deus, a tentação santa para uma aprovação. Ele fala agora de uma tentação maligna. Mais à frente ele vai dizer que essa tentação procede dos nossos pecados, da nossa corrupção, da nossa malignidade. Ele diz, se você é tentado desse jeito, não diga que você é tentado por Deus. Porque como é que Deus tenta as pessoas? Como é que Deus prova as pessoas? Para o bem e não para o mal. Se a sua aprovação está conduzindo você ao mal, não diga que isso procede de Deus. Não diga, olha, eu estou sendo tentado, Deus me colocou nessa situação, se Ele não tivesse colocado essa mulher tão bonita no meu caminho, eu não teria caído. Se Deus não tivesse feito aquele meu colega da empresa fazer essa proposta corrupta para mim, eu não tinha caído em corrupção. Se eu não tivesse chegado numa situação de pobreza dessa, eu não teria desanimado na fé. Ninguém, quando for tentado, diga, de Deus sou tentado, porque desse jeito, Deus não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, ou seja, Deus não tem nenhuma necessidade com o mal, nenhuma relação com o mal, Deus não tem nenhuma atração pelo mal, nem nele mesmo, e nem para com as outras pessoas. Como é que isso funciona na prática? Como é que nós distinguimos esses dois tipos de tentação na prática? A aprovação da parte de Deus e a tentação maligna. Essas duas coisas às vezes caminham juntas na mesma situação. Imagine a seguinte situação: você está desempregado e você passou um bom tempo assim. Você ficou doente, entrou em dívidas, você está numa situação financeiramente desesperadora. No meio dessa situação lhe aparece uma proposta de emprego muito tentadora. Você vai ganhar o que você nunca ganhou antes. Antes você estava acostumado a ganhar 1, 2, 3, 4 salários mínimos, mas dessa vez você vai ganhar 10 mil reais, trabalhando na área que você gosta. Na verdade, como que assim sendo promovido, você já arrumou um emprego num cargo muito mais alto que você esperava, para fazer algo que você sempre quis fazer a vida inteira. Você esperava chegar naquela posição daqui a 10, 20 anos, mas surge essa oportunidade de emprego. E você faz a entrevista, você é aprovado. E agora ele espera, então, vá para casa e tome a decisão e me traga aqui. É um emprego maravilhoso, só tem uns probleminhas. Quando você começa a trabalhar lá, você percebe que para trabalhar, você vai ter que mentir de vez em quando. Você percebe que o trabalho também lá é muito puxado. Você é um gerente, um líder lá, você tem que trabalhar demais. Inclusive, trabalhar aos domingos. De modo que nesse ritmo você não vai conseguir frequentar os cultos e vai lhe faltar muito tempo com a sua família. Você vai ter folga só na segunda-feira, é o dia que você vai ter mais livre. Nos outros dias você vai sair de madrugada e vai chegar tarde da noite. Diante de uma situação dessa, como entender? Isso é uma provação da parte de Deus ou uma tentação para nós, provinda do nosso próprio coração? Pode ser as duas coisas. Deus pode colocar você lá para provar você, para ver se quando for necessário você vai mentir. Se você vai obedecer a Ele apenas quando isso não te custa nada, ou se mesmo à custa do seu emprego e de algo precioso, algo que você necessita muito, você vai permanecer fiel a Deus, ou você vai abrir mão daquilo, da sua fidelidade a Deus e atender às suas necessidades mais imediatas. Não lhe sobrará tempo para o culto, não lhe sobrará tempo para a sua família, mas aquele dinheiro é muito tentador. Diante de Deus, o que é isso? Uma provação para você, para ver se você é fiel. Mas com relação a você, pode-se fazer o que no seu coração? Uma tentação, para você desprezar a lei do seu Deus, o culto do seu Deus, a família que Deus te deu, e buscar o quê? O dinheiro, o conforto, buscar escapar da aprovação, mesmo que para isso você tenha que pecar aqui e ali. Então, uma mesma situação pode ser uma provação da parte de Deus, que é algo bom, e pode ser uma tentação provinda do seu próprio coração, da sua própria concupiscência, levando você ao pecado. Então, da parte de Deus, Ele está lá lhe provando, e da sua parte, a sua cobiça, pode estar cobiçando o dinheiro, levando você a pecar. Então, esses são os dois tipos de tentação apresentados aqui por Tiago. Agora vamos orar a origem da tentação, porque Tiago diz, quem for tentado desse modo, não diga
que essa tentação maligna vem de Deus. Se não vem de Deus, vem de onde? Tiago diz no versículo seguinte, é o versículo que nós lemos, o 14. Quando for tentado, não diga que de Deus é tentado, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então percebam, meus irmãos, todo pecado que nós caímos, toda tentação que vem sobre nós, tem apenas uma única fonte. Qual? Nós mesmos. A nossa própria concupiscência, o nosso próprio pecado. É ela e unicamente ela que nós podemos culpar. Mas é interessante notar que Tiago parece colocar aqui duas opções diante de nós. Não tente a Deus, tente a você mesmo. É como se só tivesse essas duas pessoas. Não culpe a Deus, culpe a você mesmo pelas suas tentações. É como se só tivessem essas duas opções diante de nós. Ou você culpa a Deus, ou você culpa os outros. Tiago parece ignorar completamente outras fontes de tentação. Satanás, outras pessoas dos nossos relacionamentos, nosso cônjuge, nossos colegas de trabalho, os nossos irmãos da igreja, os nossos vizinhos, nosso parente mais distante, uma circunstância em que nós caímos de doença, de pobreza, de desemprego. Ele parece ignorar isso completamente. Eu penso que ele faz isso para nos ensinar uma grande verdade. Nós só temos duas pessoas a quem culpar, finalmente, quando nós caímos em tentação. Ou nós culpamos a nós mesmos, ou nós culpamos a Deus, ainda que nós culpamos a Deus indiretamente, culpando, por exemplo, o nosso cônjuge ou a nossa situação financeira. Isso pode ser ilustrado no caso de Adão e Eva. Quando os nossos pais caíram e eles foram questionados por Deus, Deus vai até Adão e o questiona porque ele caiu, porque ele pecou. E Adão diz assim: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Gênesis 3:12. Adão se vê culpado. O que é que ele faz com a sua culpa? Culpa a sua mulher, diretamente, mas indiretamente, quem é que ele está culpando? Deus. Ele diz, a culpa é da mulher. Não, ele fala, é essa mulher que você me deu. Eu caí. A culpa é dela, e indiretamente sua. E aí Deus então se vira para a mulher, e disse o Senhor à mulher, versículo 13 de Gênesis 3, que é isso que fizeste? Você fez. A mulher diz, não, foi a serpente que me enganou e eu comi. O homem culpa a sua esposa. A mulher culpa Satanás. Ninguém culpa a si mesmo. E indiretamente todos culpam a quem? A Deus. Essa serpente que o Senhor fez, essa serpente que o Senhor deixou entrar aqui, se não tivesse deixado eu não teria pecado, de forma que a culpa finalmente é sua própria. Então por que você me pergunta o que é que eu fiz? Eu não fiz nada, quem fez foi você. A culpa é sua. É isso que eles estão dizendo para Deus. E aqui é interessante que os nossos pais, eles estabelecem um modelo para toda a sua descendência pecaminosa. Todo homem, depois de Adão, age exatamente dessa exata maneira. Nunca culpando a si mesmo, mas sempre culpando aos outros. Sempre. Mas Tiago deixa claro, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Eu vejo aqui o apóstolo ecoando as palavras do profeta Jeremias, em Lamentações 3,39, quando ele diz assim, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, os seus pecados. Não é o pecado de Deus, não é a mulher, não é a serpente, é os seus próprios pecados. É deles que você deve queixar-se. Outro fato interessante que é revelado aqui, é que revela que o homem, ele tem noção da sua culpa. Todo homem natural, ele tem noção de que ele é culpado. E não somente isso, ele quer se livrar da culpa. E ele vai agindo assim. Todos os homens, desde Adão, eles querem se livrar da culpa. Veja, amados, isso é bom. É bom nós queremos se livrar da culpa. O problema é que o pecado não apenas nos traz a culpa, mas ele nos cega para que nós possamos tratar a culpa da maneira correta. Porque nós não queremos tratar a culpa indo até Deus. Nós queremos nos livrar da culpa, mas nós não queremos ir até Deus para nos livrar da culpa. Nós queremos usar os nossos próprios recursos. E um dos principais recursos, o melhor recurso que a gente acha para se livrar da culpa, não é ir a Deus. É jogar a culpa para o outro. É negar a nossa culpa.
Isso pode ser visto em dois cenários. O primeiro cenário é no cenário religioso. O cenário religioso é o nosso lugar. Você já deve ter visto algumas igrejas que atribuem tudo ao diabo. O irmão caiu em adultério. O diabo é sujo, né? Não, você que é sujo. Você que adulterou. Você adulterou com o diabo? O irmão caiu em pecado, se desviou da fé. A culpa é do diabo. Foi o diabo que fez. Acontece um prejuízo financeiro. Foi o diabo, é o devorador. Tudo é o diabo. A culpa não é minha. Não foi eu que pequei, não foi eu que adulterei, não foi eu que cobicei. Eu não sou o avarento. Eu não sou a pessoa insuportável que briga com todo mundo. Foi o diabo. Não, a culpa é sua. A culpa é nossa própria. Quando pecamos, pecamos por quê? Porque somos atraídos pela nossa própria concupiscência. De que devemos nos queixar? Dos nossos próprios pecados. Não é o diabo. Somos nós, o pecado é nosso. Mas ainda nós temos, saindo do meio religioso, nós temos o meio secular. E no meio secular também nós temos uma percepção da culpa, mas igualmente um tratamento errado da culpa. E por que esse tratamento da culpa é errado no meio secular? Porque não identifica uma fonte verdadeira. Qual o conceito que nós temos de culpa hoje no mundo? Que a culpa é para ser tratada não como pecado, não indo até Deus, não sendo desculpado pelo sangue de Cristo, através da fé, do arrependimento. Não, a culpa é uma questão de ciência. A culpa é para ser tratada com remédio. A culpa é para ser tratada com terapia. É para isso, é assim que você deve tratar a sua culpa. De onde vem essa ideia? Sigmund Freud. Quero ler uma citação aqui de um autor chamado Rousas Rushduni. Ele escreveu a respeito do Freud. Toda a teoria psicanalítica do Freud, ela está embasada em um problema só: como livrar o homem das suas culpas. Preste atenção nessa citação que eu vou ler para os irmãos. Ao contrário da maioria dos naturalistas que se seguiram a Darwin, Charles Darwin, o criador da teoria da evolução, que acreditavam que a culpa era uma imposição cultural do homem, Charles Darwin acreditava o quê? Que o homem se sente culpado por causa da sociedade. É a sociedade que faz o homem se sentir culpado. Freud cria que a culpa, de fato, era uma parte genuína da condição humana. Ou seja, para Freud, a culpa não era algo que era imposto pela cultura. Era algo intrínseco à nossa própria condição de homens. Era algo inato e não algo cultural. Ele forçou os naturalistas a assaltarem e reclamarem a posse de um território que até então fora ocupado exclusivamente pela religião. A grande contribuição de Freud foi a transferência da culpa da área da moral e da área religiosa para a alçada da ciência. Agora quem vai tratar da culpa não é a moral, não é a questão religiosa. Uma pessoa que tem problema de culpa não tem um problema moral, ela tem um problema científico, ela tem um problema de saúde. E ele continua: a culpa procedia, vejam isso, vejam aquelas fábulas, aqueles mitos vãos que os homens criam. A culpa procedia da ancestralidade primitiva do homem, dizia-se. Freud formulou um construto histórico complexo para explicar os mais primitivos impulsos pré-históricos do homem, que giravam ao redor do canibalismo, da homossexualidade, do incesto e do parricídio. Esses impulsos antigos estavam implantados na mente do homem para sempre, e ao tentar reprimir os seus impactos, o homem foi tomado por conflitos. E os efeitos subconscientes dessa luta passaram a integrar inevitavelmente o ser humano, gerando culpa. Essas memórias reprimidas estavam ocultas ao indivíduo, e elas só se manifestavam na forma de sonhos, lapsos freudianos, desordens mentais, emocionais e comportamentais. Temos ainda um pouquinho mais a citação. Freud inventou a culpa como um cientista, a fim de remover dela as suas conotações morais e religiosas. Ele impulsionou conscientemente a ciência do naturalismo e as suas alegações. Depois de Freud, a culpa como fato moral foi substituída pela culpa como um ato científico, com a finalidade de destruir o poder da religião sobre o homem naturalista. Freud substituiu, como observa o autor, Deus pelo mito biológico, e Darwin e a queda de Adão
pelo seu próprio mito antropológico. O autor chama a atenção para o fato de que Freud, como judeu, Freud era um judeu, irmãos, estava particularmente em guerra contra Moisés, contra a ideia da lei divina e da culpa que ela representava. Como é que nós somos apresentados com a culpa? Quando nós somos apresentados com a lei, com a exposição da palavra de Deus. Ela é que nos faz culpados. Porém, Freud ele não pretendia dar qualquer solução à culpa, mas apenas uma ajuda científica com a ajuda de um psicanalista profissional. Nós vemos aqui, então, como é hoje que a culpa passou a ser tratada. Não como uma questão religiosa, uma questão de arrependimento, como diz o Evangelho, mas como uma questão de saúde, uma questão científica. Aí você pode me perguntar assim, tá, William, mas o que é que nós temos a ver com Freud? Você tem tudo a ver. Você já pegou aquela pessoa que disse assim, ó, olha, eu fui abusada na infância e até hoje eu não consigo ser feliz, eu tenho um sentimento de culpa em mim. E é tão difícil conviver com esse sentimento de culpa que eu não consigo ser feliz se eu não tomar remédios. Eu não consigo dormir se não for com os remédios. Essa pessoa é o quê? Uma freudiana. Mas ela é cristã? Não, ela é freudiana. Ela nunca leu uma página de Freud, mas ela é freudiana. Ela abraçou as ideias de Freud. Como? Através da cultura. É isso que você vê na universidade. É isso que você vê nos consultórios médicos de hoje. É isso que você vê em todo lugar. Freud, você nunca leu Freud, mas você está comprando as ideias dele. Quando você acha que a culpa, a depressão, os traumas de infância, problema psicológico, problema comportamental, tem que ser tratado com o quê? Psicanalista e remédios. Não é a questão moral, não é a questão de arrependimento. A culpa não procede de mim mesmo, a culpa não é culpa minha. A culpa veio dos outros, o mal veio de fora. Foi uma coisa que fizeram comigo. Não foi eu que fiz comigo isso que eu sou. A culpa não é minha. Aqui nós temos que distinguir, amados, entre culpa e responsabilidade. De fato, se uma criança é abusada, ela não tem culpa. É um adulto, usando da máxima covardia, faz isso com a criança. Isso é algo terrível. Ela não tem culpa disso. Porém, ela tem a responsabilidade, de modo que hoje nós somos um adulto e sofremos um episódio trágico desse, nós devemos ter empatia, nós devemos tratar isso com carinho, não podemos tratar isso de modo leviano, é de fato algo muito grave, é um pecado hediondo, é uma coisa terrível. Contudo, amados, a realidade do Evangelho é tal que nós não temos desculpa para dizer, eu sou assim porque meu pai a infância inteira me bateu. A infância inteira meu pai me tratou com indiferença, por isso que eu sou assim. Por isso que eu sou essa pessoa revoltada, essa pessoa irada, essa pessoa que não confia nos outros. Não, amados. É responsabilidade nossa o quê? Diante dos fatos da Escritura, nos arrependermos. Entendermos que isso é culpa nossa. Se isso é pecado, esse pecado se originou onde? No nosso coração. E depois nós vamos ver porque isso é extremamente grave. Se eu não me arrependo desses pecados, eu não digo a culpa é minha e eu vou me arrepender. Eu falo, não, a culpa é do meu pai e ele é que tem que se arrepender. Esse pecado que você está produzindo vai gerar a morte. Não vai matar seu pai, vai matar você. Uma pessoa que sofreu um trauma terrível, temos que nos simpatizar com essa pessoa. Mas se ela não se arrepender dos pecados que ela está praticando, mas antes de dizer que ela está pecando por causa do mal que ela sofreu lá atrás, o pecado dela vai gerar morte nela. Ela precisa se arrepender. É por isso que nós temos que saber, mas de onde vêm essas nossas ideias? Vem da cultura. Vem de um homem lá de Viena, há vários anos atrás. Então, quando alguém chega para nós e diz isso, que o problema dela é uma questão não de arrependimento, a culpa dela é uma questão de terapia, ela está sendo completamente antibíblica, ela está sendo freudiana, um homem que odiava a lei de Deus, que odiava tudo que a lei de Deus representa. Então a Bíblia diz que a única procedência, a única fonte da tentação é de nós mesmos. A palavra de Deus diz, cada um é tentado quando é atraído e engodado. Veja, a Bíblia diz que essa tentação, ela procede de duas coisas, ela não apenas diz de onde é que procede, mas ela mostra o processo que ela segue. Ela usa duas palavras aqui. É a palavra atraído, cada um é atraído,
e a palavra engodado. A palavra atraído, que aparece aqui, é a palavra grega exelkó, que significa atrair para fora do caminho correto, seduzir uma pessoa. Veja, quem é que atrai você para fora do caminho? É você mesmo. Quem é que seduz você? É você mesmo. Depois tem uma outra palavra, a palavra para engodado. E essa palavra é deleazó, que significa atraído e seduzido, mas tem uma particularidade. Essa palavra seduzido era uma palavra que era usada para ser seduzido por uma isca. Então a ideia que nos vem à mente é a ideia de um pescador. Então como é que o pescador faz? Ele chega lá, acorda de manhãzinha, vai para a beirada do rio pescar, aí ele fala, hoje eu vou alimentar bastante esses peixes, hoje eu vou fazer muito bem esses peixes, vou jogar minha isca lá, hoje eu quero muito bem. Não! Ele está querendo atrair os peixes com a isca, para quê? Para matar os peixes. Agora, qual é o nosso problema? Quem é o pescador? Somos nós mesmos. Quem morde a isca? Somos nós mesmos. De quem é a isca? É nós mesmos. Quem nos destrói? Nós mesmos. Quem morde as iscas do pecado? Somos nós. E quem põe a isca do pecado para a gente cair? Nós mesmos. A nossa própria concupiscência que nos atrai. Ela que nos engoda. Ela que nos leva a cair dessa maneira. Somos nós próprios. Nós próprios que mordemos a isca. E essa palavra, deleazó, que significa isca, ela também tem uma outra conotação, que Pedro vai falar lá na sua segunda epístola, no capítulo 2, versículos 14 e 18, ele fala também que essa palavra ela pode se referir ao engodo dos falsos mestres, que usam as concupiscências dos homens para atraí-lo com suas falsas doutrinas. Nós juntamos mestres conforme a nossa própria concupiscência. Um falso mestre chega e pensa, o que é que essas pessoas querem? É dinheiro? Vou atraí-las com dinheiro. Aí você vai lá e você morde a isca dele. Por quê? Por causa da sua própria concupiscência. Ele vai e diz assim, não, as pessoas hoje elas querem um relativismo moral. Elas querem uma liberalidade sexual. Essas igrejas aí, elas dizem que não pode ser homossexual. Eu vou criar uma igreja para quê? Que aceitam homossexuais. Os homossexuais vão lá e fazem o quê? Mordem a isca. Isso se torna o quê? A causa de morte deles. Não que eles são mortos apenas por o engano dos outros, mas por eles próprios. Pelo pecado deles, eles são enganados a ponto de viverem a vida no engano, morrerem e irem para o inferno. Então essa palavra engodado também tem a ver com o engano dos falsos profetas. Agora a questão é, quem é o falso profeta que nos engana finalmente? Nosso próprio coração. Ele é o falso profeta que prega mentiras para você. Ele é que diz assim, ó, paz, paz, quando não há paz. Não pode conviver com esse pecado sim, porque Deus é misericordioso. Não pode viver essa vida negligente mesmo, porque é desse jeito que Deus se agrada. Não, pode olhar, vai ser só uma olhadinha. Não vai dar em nada. Não, rouba dessa vez, da próxima vez, não, rouba agora, depois você devolve lá na frente. Falso profeta, pregando para você no seu coração, conforme as suas próprias concupiscências. Esse falso profeta é o seu próprio coração. Nós somos atraídos pelo quê, meus irmãos? Pela nossa própria concupiscência. Depois Tiago, ele fala, não apenas do início da tentação, da fonte da tentação. Qual é a fonte da tentação? Nosso coração. Qual é o fim da tentação? Onde é que a tentação vai dar? Se não for parada, se não for morta, se não for renunciada, se não nos arrependermos. Tiago continua dizendo, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Esse enganozinho, essa isquinha que você colocou diante de você, parece pequeno, né? Mas vai te levar à morte. Vai matar você. É uma gota de veneno só que precisa para matar um homem. Parece pequeno, mas vai conduzir à morte. Então, para ilustrar o que Tiago está dizendo aqui, é como se você estivesse andando pela rua, e aí aparecesse uma mulher bem bonita na sua frente, bem sedutora. Aí ela olha para você, fulano, vem aqui.
Você chega lá, oi, prazer. Ele fala, como é seu nome? Ah, meu nome é fulano. E o seu? Ah, meu nome é concupiscência. Sou toda sua. Começa uma conversa ali, você vai se envolvendo. Ela chama você lá para a casa dela, e lá vocês têm relações. Ela engravida e nasce um filho de vocês. E assim que o filho de vocês tem idade suficiente, ele te mata. De quem é o filho? É seu. De quem é a concupiscência? É sua. Tudo está cooperando para o quê? Para a sua morte. Você está gerando filhos de si mesmo, do seu próprio ventre, da sua própria concupiscência. Esses filhos que geram sua morte. Quem são esses filhos? Os seus pecados. São seus próprios assassinos. Que tipo de morte esse pecado gera? A morte eterna e a morte presente. Talvez você possa se sentir agradável em viver com alguns desses pecados. E ache até que eles são companhias inofensivas. Mas eu posso te garantir, meu irmão, você não vai querer morrer com esses pecados. Você não vai querer comparecer diante de Deus com esses pecados. Porque eles lhe causarão a morte. Eles te matarão. Quando você no último dia diz, Deus me dá o dom gratuito, ele fala, o seu salário é a morte. Conforme os seus próprios pecados merecem. E dos versículos 16 a 18, da nossa sessão aqui de 1 Tiago, ele diz, não errei, meus irmãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. No primeiro ponto, Tiago descreve uma coisa extremamente irônica e estranha. Você tem uma concupiscência, essa concupiscência concebe, gera, mas ao invés de gerar vida, gera morte. A palavra concepção e geração nos dá uma ideia de vida, mas o pecado gera morte. Contudo, quando ele vai falar aqui nos versículos 16 e 18, ele fala de uma outra geração. Já não é uma geração que gera morte, meus irmãos, porque não é uma geração que vem do homem, é uma geração que vem de Deus. E aqui nessa noite eu trago uma palavra de esperança para vocês. Tudo que for gerado de você é pecado e conduz à morte. Mas Deus, pela sua palavra, que palavra é essa que eu estou pregando para vocês? A Bíblia. Por essa palavra, Ele nos gera de novo e nos dá esperança, porque Ele não nos gera para a morte, mas Ele nos gera para a vida. Ele nos gera para a salvação por meio de Cristo Jesus. Então, todos vocês que estão ouvindo a palavra, nesse momento há esperança para vocês. Renunciem os seus pecados, creiam em Cristo, se apossem dessa verdade, para que cada vez mais ela gere vida nos corações de vocês. A palavra de Deus, meus amados, ela é poderosa. Se os seus pecados são poderosos para lhe dominar, quanto mais poderosa é a palavra de Deus. Se você está amarrado com seus pecados, a espada da palavra de Deus pode cortar essas amarras. Uma pessoa que é gerada de novo pela palavra de Deus não está preso nas suas próprias concupiscências, mas a palavra de Deus, que é poderosa, pode te livrar dos seus pecados. Pela palavra de Deus, Cristo, Ele nos gera por uma nova vida. Uma vida agora não que conduz à morte, mas Ele nos gera para a vida, por meio do Evangelho do seu Filho Jesus Cristo. Preste atenção, amados. Ele nos dá vida por meio da morte do seu Filho. A morte de Cristo deveria ser a sua morte. Você peca, e depois o salário do pecado que vinha sobre a sua cabeça, Cristo diz, não, Pai. O castigo que traz a morte, que estava sobre as cabeças deles, eu recebo. Um homem que passou a vida inteira fornicando com a sua concupiscência, gerando filhos para a sua própria morte, gerando pecado atrás de pecado, inimigo de Deus, blasfemando contra Deus. Mas Cristo,
pelo seu muito amor com que nos amou, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pelo seu sangue, pela morte dele, ele nos dá vida. Vida com abundância. Vida para todo aquele que crê e se aposta dessas verdades. Essa é a nossa exposição, amados. Vamos para algumas aplicações. A primeira delas é: se você está passando por uma provação, pela graça de Deus, isso é uma bênção de Deus. Que Ele quer apenas te provar, trazer-te para mais perto dEle. Isaías 48:10 diz: proveite na fornalha da aflição. E depois ele diz: por amor de mim eu faço isso. Se você está passando por um problema, paciência, e não apenas paciência, alegria, sabendo que essa provação é necessária para te conduzir a Cristo, para te moldar à imagem de Cristo. Como é que um homem pode moldar o ouro? Tem que jogar o ouro no fogo, na fornalha, soprar, esquentar, queimar, bater. E parece que o ouro está sendo danificado. Não, ele está sendo moldado, segundo a intenção, o propósito do ourives. Quando você está na fornalha, você está sendo moldado, batido, queimado, mas com um propósito, para que você seja a imagem de Jesus Cristo. Como não vamos nos alegrar nisso? No presente momento é verdade, muitas vezes não é motivo de alegria, mas a nossa alegria reside nessa esperança. Nós nos alegramos na esperança da glória de Deus. Segunda aplicação é: reconheça que os seus pecados são seus, que você é o único culpado pela sua tentação. A maior de todas as prisões é quando nós jogamos a culpa no outro. É como você jogasse dentro de uma caixa, de uma gaiola de ferro, você tranca por fora a sua gaiola de ferro e joga a chave longe. Nunca mais você pode sair dessa gaiola de ferro. Você vai morrer lá dentro. Mas agora, se a culpa é sua, permanece com você, você tem agora, pela graça de Deus, a oportunidade, a bênção de se arrepender, de reconhecer os seus pecados, de reconhecer a sua malignidade, a sua vileza. E pode ser que esse senso de culpa te leve ao arrependimento, que Deus use a palavra para te convencer do pecado, do juízo, da justiça, e você se reconheça como pecador e vá a Cristo. Você precisa se reconhecer como pecador. Aquela pessoa que diz assim: eu não peco, eu só cometo erros, falhas e fraquezas. Essa pessoa está tão longe de Deus como o norte está distante do sul. Ela está condenada, ela está na gaiola de ferro, ela vai morrer lá. Ainda que ela negue os pecados dela são como uma gaiola, que aprendem, e certamente a levarão para o inferno. Reconheça-se como pecador, que a culpa é sua. Segundo, reconheça. Terceiro lugar, reconheça que esses pecados geram a morte. Continuando na condição, amados, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Não dói essa situação no nosso coração? Será que você não, eu sou crente, se eu sou crente agora, eu recebi de Deus um salvo-conduto para pecar e nada vai me acontecer? É isso que a Bíblia está dizendo. O pecado do ímpio, esse pecado é perigoso, esse gera morte. Agora o pecado do crente, pode pecar à vontade. Esse pecado também gera morte. Robert Murray McCheyne, um puritano escocês, diz: esse pecado que você está cometendo agora, ou foi cobrado de Cristo na cruz, ou vai ser cobrado de você no inferno por toda a eternidade. E você vai morrer todo dia e nunca vai acabar de morrer. E amanhã você vai morrer, depois vai morrer, todo dia vai sentir dores de morte. E nunca vai parar de morrer, por causa dos seus pecados. O pecado gera a morte. E quando você reconhecer que a culpa é sua, que a sua culpa está te encaminhando você para a morte, em quarto lugar, busque a Deus. Não busque o desespero. A tristeza do pecado, quando ela não vem de Deus, conduz à morte. Quantas pessoas se suicidaram? Por causa que seus pesos eram pesados demais. A culpa era demais para ela, levou ao desespero e à morte. E da morte para o inferno. Mas você, busque a Deus. Ele é o único que pode tirar sua culpa e lhe gerar de novo para uma nova vida. Jesus Cristo disse: veja, mas não sou eu que estou dizendo isso. Escute isso agora, como se o próprio Deus descesse do céu e falasse com você agora, através da boca de um homem. Abra os seus ouvidos. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá,
esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você está oprimido pelas suas culpas, cansado, sobrecarregado. Cristo diz: vem a mim, não corra de mim, eu não quero te matar. A sua culpa é que vai te matar, o seu pecado é que vai te matar. Mas vem a mim para terdes vida. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Veja o coração amoroso de Jesus para conosco. Vem a mim, com as suas culpas, com os seus adultérios, com as suas blasfêmias. Vem a mim da maneira que você está, e eu não vou lançar fora, mas eu vou purificar o seu coração por meio das provações. Eu vou fazer você semelhante a mim. Se você ouviu a voz de Cristo nessa noite, não endureça o seu coração, venha a Ele para você ter vida. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós glorificamos a Ti, ó Pai. Ó Senhor, porque após ouvir, ó Deus, notícias tão duras, ó Pai, a respeito de que o nosso assassino mora no nosso peito, nós nos atraímos com as nossas próprias iscas e conduzimos a nós mesmos para a nossa morte. O nosso coração é o nosso falso profeta que nos engana, que nos atrai, que nos seduz. Ó Deus, são os nossos próprios pecados que geram a nossa própria morte. Ó Senhor, quem pode, ó Deus, ouvir notícias tão terríveis, ó Senhor, e não derramar lágrimas, e não tremer no seu coração? Mas nós também temos ouvido, ó Pai, que é de Ti, Senhor, que provém a vida. Se nós nos conduzimos a nós próprios à morte, o Senhor enviou o Seu Filho Jesus Cristo para nos dar vida, vida com abundância, vida por meio da fé, e nos convida hoje, pelo Seu Evangelho, dizendo: vinde a mim, todos vocês pecadores, todos vocês que têm sido engodados pelos próprios pecados, atraídos, venham a mim, e eu lhes darei vida. De modo nenhum eu os lançarei fora, eu não vou improperar, eu não vou lançar nada no seu rosto, eu vou lhe receber. Venha com fé, renuncie os seus pecados, e você será aceito, e você será salvo por Jesus Cristo. Ó Senhor, por isso nós oramos por esse glorioso Evangelho, cuja graça nos alcançou, e nele, Senhor, nós nos gloriamos. Ó Pai, por isso toda a glória seja dada a Ti, Senhor, pelo Teu glorioso Evangelho. Bendito seja o Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos.